Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro de Power BI na área e no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um gráficozinho, um visual na verdade de storytelling, que a gente vai conseguir escrever como se fosse uma história, escrever um texto com parâmetros que são variáveis. Por exemplo, escrever aqui um texto onde está escrito: a empresa teve um faturamento total de R$24 mil, dos quais 7.500 foram de vendas online, o que representa 31% da receita da empresa. Agora, o legal é que esses parâmetros, esses textos, eles mudam de acordo com o que eu escolher. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Farm, ele vai mudar, a empresa tem um faturamento não mais de 21 mil, agora de 3 mil. E desses 3 mil, 500 foram de vendas online, 13%. Se eu clicar na Nike, ele vai variar e assim por diante, que é o nosso gráfico de storytelling. Então, se quiser aprender, lembra de ficar até o final da aula e baixar esse arquivo aqui para praticar, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia, de segunda a segunda, sem exceção, tem vídeo novo de Excel, VBA ou Power BI de graça aqui para você. E se você já gosta dos nossos conteúdos, não esquece de deixar o like, que ajuda muito a gente a publicar cada vez mais conteúdo para vocês. Tranquilo? E para fechar, se você quer aprender mais sobre gráficos diferentes no Power BI, eu vou deixar um mini curso aqui na descrição gratuito para você acessar. Mini curso sobre gráficos em Power BI, então acessa aqui na descrição. Vamos então agora para o nosso conteúdo de hoje. Então eu estou aqui com o nosso Power BI em branco do zero, e aí vamos lá. Se eu der um pulinho aqui na nossa guia dados, repara que eu vou ter a nossa tabela de vendas, com as informações das vendas aqui da empresa. Então vai ser uma tabela normal de vendas que vai me dizer o SKU, ou seja, o código do produto vendido, qual foi a data da venda, o tipo de produto, se era camisa, se era casaco, se era meia, qual é a marca, se foi uma venda da hashtag, da Nike, da reserva, qual foi o faturamento naquela venda, o lucro, qual era a loja, se era uma loja no Rio de Janeiro, em São Paulo, se era uma loja em Belo Horizonte ou se era online, beleza? E qual é o mês daquela venda. E aí a nossa ideia é fazer uma análise aqui das vendas online, saber quanto que as vendas online representam do todo, beleza? Então só para começar, vamos fazer aqui alguns cálculos para a gente já ter as informações que a gente precisa. Quais informações a gente precisa para conseguir analisar como que são as vendas online, quanto que as vendas online representam da receita total da empresa. Eu vou precisar de 3 informações. Primeiro, quanto que a empresa faturou no total, por exemplo, R$24 mil. Segundo, quanto que a empresa faturou só em vendas online, que aí vai ser um pedaço desses R$24 mil. E terceiro, qual é o percentual que isso representa. As vendas online, por exemplo, imagina que de 100 mil de faturamento, a empresa teve 20 mil de receita em vendas online, quer dizer que foi 20%. Então, quero esses 3 valores, faturamento total, qual foi o total em receita online e qual é o percentual que isso representa. Então, vamos lá. Sempre que eu quiser fazer um cálculo aqui, uma fórmula no Power BI, a gente vai criar a nossa medida. Como que eu faço para criar essa fórmula, então, essa medida? Vou clicar aqui com o botão direito em qualquer lugar da minha tabela e vou lá embaixo na opção de nova medida. Show de bola. Então lembra, sempre que quiser fazer uma fórmula, vai na opção nova medida. Tem a opção de nova coluna também, mas o mais comum é nova medida. Se você quiser saber a diferença entre criar uma nova coluna, nova medida, tem um vídeo no nosso canal que a gente explica sobre isso, beleza? Então vamos lá. Medida. Vou colocar o nome dela, vou colocar, por exemplo, vamos começar calculando o nosso total de faturamento. Então vou escrever aqui, total faturamento, e eu vou escrever sinal de igual. O que eu quero fazer? Eu quero somar todos os valores da coluna de faturamento, para me dar qual é o total. Então, eu vou colocar aqui soma, e aí abre parênteses, e eu tenho que falar para ele qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar, que no caso é a coluna chamada faturamento. Então, escreve lá o nome da coluna, faturamento, e aí, quando aparecer aqui para a gente o nome da coluna, já apareceu aqui em azul, tá vendo? Aperta o Tab, que ele vai preencher o nome completo dela para a gente. O nome completo daquela coluna é o nome da tabela, onde ela está, e o nome da coluna entre colchetes. Tranquilo? Mas não precisa se preocupar com isso. O Power BI vai preencher para você o nome automaticamente do jeito que a gente fez aqui. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então tá lá, somamos os faturamentos. Como que eu faço agora para ver o resultado dessa fórmula aqui? Quanto que deu de total de faturamento? Sempre que eu criar uma medida aqui no Power BI, para eu ver o resultado da medida, eu tenho que voltar lá na minha guia relatório e criar algum visual, criar algum gráfico, alguma tabela, algum cartão, alguma coisa onde eu consiga visualizar essa medida. E para a gente visualizar um número, geralmente a gente usa esse aqui, esse cartão, que é esse retângulozinho escrito 1, 2, 3. Então procura aí no seu computador esse cartão, aqui no Power BI, e aí o que você faz? Arrasta o total de faturamento aqui para dentro dos campos, arrasta o total de faturamento aqui para esse campozinho, onde está escrito campos mesmo. Show de bola. Arrastei, soltei, tá lá.
24,17 mil é o total de faturamento aqui na empresa. Tranquilo? Só que eu quero saber, desses 24 mil, quantos são em vendas online? Então vamos voltar aqui na nossa guia dados. Como que eu faço para saber qual é a minha receita, qual é o meu faturamento só das vendas online? É um pedaço daqueles 24 mil. Então, para eu saber a receita online, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar os faturamentos, mas só de quem for online, só de quem for loja online. Então é como se eu fizesse o seguinte, ó, é como se eu viesse nessa coluna de loja, clicasse nesse filtrozinho aqui e selecionasse só a opção de loja online. Como que eu faria isso? Clico aqui em selecionar tudo, para desmarcar todo mundo, clico aqui em online e aí vou clicar em OK. Agora, estou só fazendo visualização, tá? Não estou fazendo conta nenhuma ainda. Mas é como se eu estivesse filtrando só as lojas online e aí sim, vou somar os faturamentos só das lojas online, tudo bem? Então eu fiz aqui só para a gente conseguir enxergar de forma visual, mas o nosso objetivo vai ser a gente fazer esse filtro aqui, né? Filtrar só loja online, somar os faturamentos, a gente vai fazer isso usando fórmula aqui no Power BI. Então deixa eu clicar aqui no filtro, vou limpar o filtro para voltar a mostrar todas as lojas e vamos lá, vamos criar uma fórmula para fazer isso. Então botão direito, vou lá na opção de nova medida. E aí agora, se você já prestou atenção no nosso canal e alguns vídeos, vou te fazer uma pergunta para você compartilhar aqui a resposta nos comentários, ver se você está ligado aí. Qual é a fórmula no Power BI que me permite fazer conta com algum critério? Por exemplo, eu quero somar o faturamento só de quem é a loja online. Ou, por exemplo, eu quero somar o faturamento só da marca Nike e assim por diante. Pausa o vídeo aí rapidinho e coloca nos comentários qual é a fórmula para ver se você já está ligado aqui no nosso canal de Power BI. Se você não sabe, não tem problema nenhum. Vamos falar agora. E se você sabe, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo. Então tá lá, vou dar um nome aqui para essa medida, por exemplo, receita online, sinal de igual. E a fórmula que permite a gente fazer uma conta com um critério específico, eu só quero o faturamento da marca Nike, ou eu só quero o faturamento da loja online, vai ser a nossa fórmula Calculate. Tudo bem? Então começa a escrever Calculate, aperta o Tab, que ele vai abrir aqui a fórmula para a gente, e duas coisas que ele vai perguntar. Primeiro, qual é a conta que você quer fazer? Você quer somar? Você quer fazer uma média? Você quer fazer uma contagem? O que você quer fazer? Eu quero fazer uma soma dos faturamentos. E depois de eu falar que eu quero somar os faturamentos, ele vai perguntar, tá bom, mas você quer somar todos os faturamentos ou só de algum critério específico? Só de uma loja específica ou só de uma marca específica? Então eu vou falar para ele as duas coisas. Qual é o cálculo que eu quero fazer e qual é o filtro, qual é o critério que eu quero aplicar. Então vamos lá. O cálculo que eu quero fazer é soma. Então vou escrever aqui soma, abrir o parênteses, escrever o nome da coluna que eu quero somar, que é faturamento. Escreve faturamento, aperta o Tab para ele preencher aqui o nome da coluna e fecha o parênteses. Então falei para ele somar o meu faturamento. Percebe que quando a fórmula começa a ficar um pouco grande, ele vai escrevendo na linha de baixo. Então, ó, eu vou tirar um pouquinho o zoom. Se eu tirar o zoom, ele consegue escrever tudo numa linha só. Se eu der o zoom aqui, ó, segurando o Ctrl e a bolinha do mouse, ó, segurar o Ctrl e a bolinha do mouse para frente, ele vai dar um zoom, ele vai começar a escrever em linhas separadas. Tudo bem? Só para você ficar atento a isso. Vírgula. Então, para separar as informações, vírgula. Qual é o critério que eu quero aplicar aqui dentro? O critério que eu quero aplicar é a loja tem que ser online. Por exemplo, eu não quero somar todos os faturamentos de todas as lojas. Eu quero somar só da loja online. Então, como que eu faço esse filtro, esse critério? Eu tenho que falar para ele, primeiro, qual é o nome da coluna que eu quero filtrar. O nome da coluna que eu quero filtrar é a coluna de loja. Então, escreve loja, aperta o Tab. Loja tem que ser igual a o quê? Tem que ser igual a online. Eu vou escrever aqui online e online, como é um texto, tem que escrever entre aspas. Então, eu vou colocar aqui online entre aspas e fechar o parênteses. Então, vamos lá. De novo, o que eu falei para ele? Escrevi a fórmula Calculate. O que faz a fórmula Calculate? Faz alguma conta, algum cálculo com um critério, com um filtro específico. Primeira coisa, qual é a conta que eu quero fazer? Somar todos os faturamentos, 24 mil, que a gente viu lá atrás. Mas eu não quero todos os faturamentos, eu quero só os faturamentos das lojas online. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar essa coluna de loja e, se a loja for online, ele vai somar o faturamento. Se a loja não for online, ele não vai somar o faturamento. Tranquilo? Última dicasinha aqui, ó. Repare que a fórmula ficou um pouco confusa, porque ficou muita coisa grudada, muita coisa junta. Então, sempre que você for escrever novas informações, novos argumentos na sua fórmula, pula uma linha, só para ficar que nem uma redação, sabe? Que você vai pulando linhas assim, para ficar organizado. Então, abriu a fórmula, logo depois do parênteses,
aperta Shift Enter, que ele vai pular uma linha para baixo. Depois da vírgula que você pulou para o próximo argumento, chega aqui depois da vírgula, também aperta Shift Enter, que a sua fórmula vai ficar muito mais organizada. Se eu der um Enter agora, ele vai refazer a conta, não vai fazer diferença nenhuma em termos de cálculo, mas vai ficar mais organizado. Você achou mais organizado assim? Sim ou não? Depois me avisa nos comentários se você prefere tudo junto ou se você prefere tudo separadinho. Show? Beleza. Como que eu faço para ver o resultado? Volto aqui na minha guia relatório e eu vou colocar, por exemplo, dentro desse próprio cartão, ó, eu vou chegar aqui onde estão os campos do meu cartão, ó, total faturamento, eu vou tirar total faturamento. E eu vou colocar essa medida chamada receita online dentro dos campos. Ó. Cliquei, puxei, soltei. Tá lá, vendas online são 7,51 mil, ou seja, 7 mil reais ali mais ou menos, 7.500 reais de receita online. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero basicamente saber quanto que a receita online representa no total, ou seja, 1 dividido pelo outro, receita online dividido pela receita total. Vamos lá, então voltando aqui na guia dados, vou criar mais uma última medida para saber exatamente qual é o percentual de vendas online. Então, botão direito, vamos lá na opção nova medida, e aí mesma lógica de sempre, vai abrir aqui em cima a nossa barra de fórmulas, vou escrever aqui ó, o nome dela, percentual vendas online, sinal de igual. Eu quero saber quanto que online representa do total. Então, vou escrever aqui que eu quero dividir a receita total online, que é essa medida que a gente acabou de criar, chamada receita online. Então, vou escrever aqui receita online. E aí, repare que quando eu começar a escrever, já vai abrir para mim o nome dela aqui embaixo, ó, receita online. E aí, aperto o Tab que ele vai completar para você o nome daquela medida, que é mais ou menos ali 7.500. Dividido, que é a barra, pelo total de faturamento. Total faturamento, começa a escrever, quando aparecer aqui o nome, aperta o Tab e tá lá. Então ele vai dividir receita online, que era 7.500, dividido pelo total de faturamento, que era mais ou menos 24 mil reais. Aperta o Enter ali agora pra gente. Show! Calculou. Agora, para ver o resultado, mesma lógica. Eu volto aqui no relatório, eu vou tirar aqui receita online do meu cartão, eu vou colocar o percentual de vendas online aqui dentro dos campos. Está lá, 0,31. Para melhorar, a gente consegue só deixar esse cara aqui em percentual, para não ficar 0,31, para ficar 31% mesmo. Como que eu faço então para colocar esse cara aqui em percentual? Você vem aqui ó, na medida que você quer formatar, eu quero formatar essa medida que é o percentual de vendas. Clica no nome da medida, percentual de vendas, e aqui em cima, ó, quando você clicar na medida, vão aparecer as opções de formatação. Se eu quisesse colocar como moeda, se eu quisesse colocar mais casa decimal, menos casa decimal, ou se eu quiser colocar em percentual, então vou clicar aqui na opção de percentual. Cliquei, tá lá, 31%. Então agora a gente já calculou tudo que a gente queria. Vendas online, vendas totais e percentual. Agora vamos para o que interessa, que é o nosso visualzinho de storytelling, para a gente conseguir colocar isso num textinho, numa historinha bonitinha, beleza? Então eu vou chegar aqui nesse cartão, vou clicar nele e vou clicar no delete para sumir. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar o nosso visual de storytelling. Só que o visual de storytelling, ele é um visual como se fosse tipo um gráfico no Power BI, só que ele não vem pronto para a gente, ele não vem habilitado. Se você perceber aqui no meu Power BI, por exemplo, eu tenho alguns gráficos em cima e alguns gráficos embaixo. Eu vou dar um zoomzinho aqui. Então, dei um zoom. Ó. Se você reparar, eu tenho os gráficos do Power BI aqui em cima e aqui embaixo eu tenho um outro bloco que são os gráficos personalizados. O que são os gráficos personalizados? São os gráficos que eu baixei, que eles não vêm instalados no Power BI, mas eu instalei. Então, esse gráficozinho que está aparecendo aqui embaixo, bem miudinho, é o nosso gráfico de storytelling. Mas, antes da gente usar esse gráfico aqui, eu quero te mostrar como que você faz para baixar esses gráficos diferentes que não vêm prontos no Power BI. É o seguinte, para você baixar novos gráficos no Power BI, a primeira coisa que você precisa ter é uma conta no Power BI. Você consegue criar uma conta gratuita, 100% gratuita no Power BI, e eu te mostro como em um outro vídeo aqui no nosso canal. Então, no finalzinho do vídeo, se você ficar até o final, eu vou deixar de sugestão um vídeo onde eu ensino a você criar uma conta totalmente gratuita no Power BI, beleza? Então, vamos lá. Se a gente já tiver uma conta, o que a gente faz? Para importar novos gráficos, a gente vai clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui nos gráficos, os 3 pontinhos, e vai ter essa opção aqui, ó, obter mais visuais. Clica lá, obter mais visuais, ele vai abrir aqui pra gente uma caixa com várias opções. Tem dezenas, quiçá centenas aqui de gráficos diferentes que não são nativos do Power BI. São gráficos que alguém desenvolveu e a gente consegue usar aqui. E aí, esse gráfico que a gente quer
ele vai chamar o seguinte. Primeiro, eu vou clicar aqui para visualizar todos os gráficos, essa opção tudo aqui. E aí aqui em cima eu vou pesquisar pelo gráfico de Storytelling. Como que funciona esse gráfico? Você vai pesquisar aqui por Data Story. Data Story. Procura lá Data Story. E aí você vai encontrar exatamente esse gráficozinho aqui, que é o Enlighten Data Story, beleza? Não precisa se preocupar com inglês nem nada. Pesquisa aqui por Data Story, que você vai achar exatamente esse gráficozinho aqui que eu estou te mostrando, tudo bem? E aí você vai lá e clica em adicionar, que ele vai ser automaticamente baixado no seu computador, ele não vai pesar, você não tem que ficar instalando nenhum programa nem nada. É só clicar em adicionar, que ele vai aparecer no seu Power BI. Eu não preciso clicar em adicionar, porque para mim ele já está baixado. Mas você também não precisa ter uma conta para baixar esse arquivo, por quê? Porque eu deixei esse arquivo de Power BI disponível para você aqui na descrição. Então, se você baixar o arquivo em Power BI, que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo de mim, você já vai ter esse gráfico baixado para você. Então, você não precisa baixar esse gráfico, só precisa baixar o arquivo que eu coloquei para você embaixo. Tranquilo? Que já vai estar prontinho. Então, vamos clicar nesse visual aqui, Enlighten Data Story, e vamos colocar ele aqui embaixo, mais na horizontal, porque ele vai ser realmente um texto. E como que vai funcionar? É o seguinte, nessa opção aqui, chamada Data Values, ou seja, os valores, as informações que vão entrar no gráfico, eu vou colocar todas as medidas que eu fiz, todas as informações que eu calculei, que eu quero colocar dentro da minha historinha. Então, o que eu quero na minha historinha? Eu quero a receita total, a receita online e o percentual da receita online. E aí você vai colocar exatamente na ordem que você quer que apareça. Então, vou colocar, por exemplo, eu quero começar falando da receita total. Então, vou colocar aqui total de faturamento, vou pegar o mouse e vou arrastar para dentro de valores do meu gráfico. Por enquanto, repare que ele até apareceu aqui do lado, 24 mil. Tudo bem, aí a gente ainda vai escrever o textinho e tudo mais, mas vamos colocar aqui as informações. Total de faturamento, a segunda coisa que eu quero é a receita online. Então, vou pegar a receita online e colocar embaixo do total de faturamento. Embaixo, tá lá. E eu vou pegar o percentual das vendas online e vou jogar embaixo de receita online. Show? Se você reparar aqui do lado, no nosso gráfico não mexeu nada, ele só colocou o primeiro valor. Mas pode ignorar isso, a gente ainda vai escrever o nosso textinho padrão. Beleza? Então vamos lá. Como que eu faço agora? Para você escrever o textinho que vai aparecer, você tem que vir aqui nessa opçãozinha de formato, que é o nosso rolinho de tinta, vem aqui na opção de formato, e para você escrever a história, você vai vir aqui nessa opção Story, beleza? E aí você vai clicar nessa opção chamada Story, vai descer um pouquinho, e aqui embaixo, ele vai te permitir escrever qual é o texto que você quer. Então vamos lá, por exemplo, deixa eu apagar aqui esse hashtag que está escrito e vamos escrever alguma coisa. Deixa eu escrever aqui, olá, meu nome é Alon. Olá, meu nome é Alon, só como exemplo mesmo. E qualquer coisa que eu escrever aqui, olá, meu nome é Alon, vai aparecer aqui do lado. Então, agora você vai escrever a história que você quer colocar. Eu quero escrever aqui, o faturamento total da empresa foi X. Então, vou escrever aqui, o faturamento da empresa foi D. E agora, como que eu faço para colocar exatamente aquele número lá, que era 24 mil? Para colocar ele, você vai escrever hashtag, escrevi hashtag. O que essa hashtag faz? Hashtag, ele vai buscar exatamente essa informação que está aqui, Hashtag vai buscar essa informação que está aqui. Se você colocar hashtag uma vez, ele vai colocar a primeira informação, total de faturamento. Se você colocar hashtag mais uma vez, ele vai colocar a segunda informação, receita online. Se você colocar hashtag uma terceira vez, ele vai colocar a terceira informação. Então, cada vez que você colocar hashtag, ele vai colocar exatamente na ordem que está aqui. Tranquilo? Então, volta lá na guia de formatação, vem no Story e vamos continuar aqui nosso textinho. Vou lá no final. Então, o faturamento da empresa foi de 24 mil. E aí, eu vou colocar aqui, vírgula, sendo destes, por exemplo, sendo destes ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido, vou colocar qual que foi das vendas online. Então, vou colocar aqui, mais uma vez, hashtag, para colocar exatamente a informação da receita online. Sendo destes, 7.500 de receita em vendas online. Perfeito. E aí, vou colocar aqui, vírgula, o que representa, e aí para fechar, mais uma hashtag para colocar o percentual. Coloquei hashtag e está lá 31%. Então, o que representa 31% das vendas da empresa. Show de bola. 31% das vendas da empresa, da receita da empresa, só não escrever aqui receita para não ficar um negócio repetitivo. Tranquilo? Porque a gente já escreveu receita aqui atrás, mas está aqui, o faturamento da empresa foi de 24 mil, sendo destes
7.500 de receita em vendas online, que representa 31% das vendas da empresa. Tranquilo? Agora o que vai sobrar vai ser a gente basicamente fazer algumas formatações para melhorar esse cara. Primeira coisa que eu vou fazer de formatação é o seguinte, ó. Se você reparar, tem um títulozinho aqui em cima, só que esse título, primeiro, que ele está muito pequeno, não dá nem para enxergar, e título também nesse gráfico não vai me servir muito. Esse gráfico em si ele já tem um texto enorme, então não precisa ficar enchendo de mais título nem nada. Então o que eu vou fazer? Dentro das opções de formatação, eu vou procurar onde é que está o título, ó, aqui embaixo, título, e eu vou desmarcar ele. O que mais que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, aumentar o tamanho do texto, porque se você reparar, as letras estão pequenininhas, mas os números estão muito grandes. Então vamos tentar ajeitar isso. E o que você faz? Por exemplo, ó, se eu quiser mexer nas informações no texto, se você vier aqui em Story, primeiro ele vai te deixar mudar a cor da letra. Eu vou colocar aqui a letra preta, por exemplo, ó, ele vai colocar o nosso texto em preto, e eu posso aumentar aqui a fonte. E aí, se for aumentando a fonte, repara que vai ficar bem mais visível, bem mais visual. Tranquilo? O que mais que eu posso fazer? Alan, esses números estão muito grandes, ainda quero diminuir um pouquinho, ou eu quero trocar a cor desses números para destacar eles. O que você faz? Vem aqui na opção Data, vem aqui em Data, e aí você vem aqui, por exemplo, ó, na cor, eu vou escolher uma cor, por exemplo, azul, só para dar um destaque maior. Beleza, tá lá. E se quiser aumentar, se quiser diminuir, tá aqui certinho. Se quiser tirar o negrito ou colocar em negrito, você fica 100% à vontade, beleza? E aí, vou tirar aqui, fechar essas opções. O que mais que eu posso fazer? Eu quero centralizar esses caras, por exemplo, eu vou vir aqui em Story e eu vou alinhar o texto no meio. Alinhei o texto no meio e eu vou fechar aqui o tamanho desse cara só para ele ficar bem do tamanho do texto aqui certinho, ó. Então, clica aqui no finalzinho, como se fosse uma imagem mesmo, e coloca ele aqui em cima. E eu vou arrastar ele aqui um pouco para o final. Eu vou arrastar esse gráfico lá para baixo. Para arrastar esse gráfico para baixo, você pode clicar aqui, ó, por exemplo, nesses 3 pontinhos, segurar e puxar aqui para baixo. Perfeito. Para fechar, eu vou colocar só uma borda em volta, só para não ficar esse texto meio solto aqui, para ficar como se fosse uma caixinha. Então, eu vou clicar aqui dentro desse cara, vamos ver nas opções de formatação, e se você descer até o final, tem uma opção de você colocar borda e também sombra. E repara que já dá um efeitozinho, já dá um tchan ali, bem legal pra gente. Show? O que eu quero fazer agora? Então eu sei que eu faturei R$24 mil, 7.500 de online, que representa 31% da empresa. Só que eu quero ir além. Eu quero saber dessas vendas online, dessas vendas totais da empresa, como que se comportaram, como que foi o comportamento de cada uma das marcas, como que se comportou a Nike, a Reserva, a Osklen e assim por diante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um gráfico novo, então eu vou desmarcar esse gráfico aqui de baixo, eu vou clicar aqui em cima, só para clicar no espaço em branco, e eu vou colocar, por exemplo, um gráfico de colunas, que é o segundo gráfico aqui do nosso Power BI. E nesse gráfico de colunas eu vou colocar todas as marcas para poder escolher qual marca que eu quero visualizar. Se eu quero visualizar Nike, Osklen e assim por diante. Então, coloca lá um gráfico de colunas, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho do gráfico, só para ficar bem maior. E aí, quais são as duas informações que eu quero colocar aqui do lado? Eu tenho que colocar quais são os valores que eu quero visualizar no gráfico, que é, por exemplo, eu posso criar um gráfico aqui de colunas que vai me dizer o faturamento da empresa. Então, eu vou colocar aqui nos valores qual é o faturamento e no eixo eu vou colocar quais são as marcas. Então, vamos lá, total faturado para valores. E a coluna que tem as marcas, a coluna de marca, eu vou jogar para dentro de eixo. E aí, olha que legal, ele criou um gráfico que me diz para cada marca quanto que eu faturei. Então, essa primeira coluna é a hashtag. A hashtag faturou ali quase R$5 mil. A Farm faturou quase 4 mil. A Reserva faturou quase 4 mil também e assim por diante. Então, só vamos dar uma leve formatada nesse gráfico. Como que eu vou formatar ele? Primeiro, repara que as informações elas estão muito pequenas. Então, eu vou clicar aqui na guia de formato. E como você quer aumentar o tamanho das informações, o que você faz? Por exemplo, eu quero aumentar o tamanho desse eixo X aqui, dos nomes. Vem lá no eixo X, coloca lá o tamanho do texto bem maior. Uma outra coisa que a gente costuma fazer é o seguinte, repare que aqui no cantinho esquerdo eu consigo ver, essa linha representa 1.000 de faturamento, essa linha representa 2.000, essa linha representa 3.000. Melhor do que essas linhas é a gente conseguir visualizar em cima de cada coluna quanto que cada uma faturou. Então, para isso, a gente vai ativar o nosso rótulo de dados aqui embaixo. Ativei o rótulo de dados e vamos só aumentar o tamanho dele. Vem aqui no rótulo de dados, procura lá o tamanho do texto e aumenta para ficar bem bacana. Para fechar, já que eu coloquei o rótulo de dados,
esse eixo Y, esse eixo aqui no cantinho, não serve mais para nada. Eu já consigo bater o olho e ver quanto que eu faturei. Então, procuro o eixo Y e joga fora. O que mais que eu posso formatar aqui? Ah, esse meu título aqui em cima está muito miudinho, ó. Esse título não dá nem para ver direito. Então, eu vou pegar aqui embaixo, procurar onde é que está o título. Ó, título está aqui. Vem aqui embaixo. O que a gente costuma fazer com o título? Eu, Alon, costumo pegar aqui, ó, cor da tela de fundo e colocar em preto. E pegar a cor da fonte e colocar em branco. Que aí vai dar um contraste bacana. Você pode aqui aumentar o tamanho do texto. Você pode colocar um alinhamento centralizado. E, para fechar, que é aquele toquezinho, aquele salzinho, que eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, ó. Lá embaixo, eu venho e coloco uma borda e coloco uma sombra. Isso é muito mais questão pessoal, é questão de gosto, para você saber, por exemplo, se na sua empresa o seu chefe gosta que você coloque sombra ou não gosta que coloque sombra. Eu conheço gente que gosta, conheço gente que não gosta. A maioria gosta, mas é questão de gosto. Então é mais você entender. Eu pessoalmente gosto, então a ideia é você entender na empresa. Tranquilo? Beleza, então para que a gente fez esse monte aqui de coisa para conseguir fazer o nosso gráfico de faturamento por marca? Pelo seguinte, porque agora, ó, os gráficos do Power BI, eles conversam entre si. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, dentro da hashtag, preste atenção nesse gráficozinho aqui de baixo, nosso visual de storytelling. Se eu clicar aqui na hashtag, repare que automaticamente aqui embaixo, ele já vai filtrar as informações do gráfico para mostrar só os dados da hashtag. Então, ó, o faturamento da empresa, só da marca hashtag, que está marcada aqui em cima, foi de 4,78 mil, sendo destes R$2.000 de receita em vendas online, que representa 44%. Se eu clicar na Farm, repare que ele vai colocar aqui, Farm faturou 4.500 em receita em vendas online, representa 13%. Reserva representa 40%. Então você já consegue ter uma noção muito boa de quais marcas estão com boa presença online, quais marcas estão com a presença online mais fracas. E para melhorar, só vamos colocar essas duas informações aqui, ó. Nosso total de faturamento e nossas receitas online, vamos colocar com formatação de moeda, com R cifrão só para ficar mais visual. Então, o que você faz para formatar como moeda? Clica aqui, ó, no seu total de faturamento, no nome da sua medida aqui no cantinho direito. Vem aqui em cima, ó, vai ter as opções de formatação. Então, aqui, ó, vai ter a opção de formatação de moeda. Clica na setinha para baixo e ele vai abrir todas as opções. A má notícia é que ele vai abrir uma lista com todas as moedas do planeta. Então, você vai ter que procurar onde é que está o real aqui. A boa notícia é que ele vai estar aqui em ordem alfabética de idiomas. Então vai ter aqui, ó, africanês, alemão, árabe e assim por diante. Então você vai descer um pouquinho, ó, letra P, tá aqui, ó, português Brasil. Clica lá na opção que ele já vai pegar aqui, ó, vai dar uma carregada e vai colocar certinho pra gente em termos de real. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no nosso lucro, na nossa receita online, na verdade. Então vem aqui, ó, na receita online, vem lá em cima nas opções de formatação de moeda. E aí agora, quando a gente acabou de colocar a formatação em real, ele já lembrou aqui, ó, usados recentemente, real, português. Então, clica lá na receita online, vem aqui nas opções e já vai estar real, português certinho. E agora, como a gente aumentou um pouquinho as informações, colocou a formatação, repare que o texto já ficou um pouco grande aqui. Então, você pode chegar aqui embaixo e aumentar um pouco o tamanho do texto para ficar bem certinho. E agora você tem uma análise completa. Obviamente aqui, geralmente a gente não monta esse gráficozinho aqui sozinho no Power BI. Geralmente a gente coloca um dashboard com várias informações e uma delas é essa historinha aqui, esse storytelling. Então você consegue colocar um gráfico de coluna, um gráfico de barra, um gráfico de pizza, uma tabelinha resumo das informações e também um resuminho aqui com esse seu storytelling. Você consegue colocar esse storytelling para muita coisa. Aqui no caso a gente fez para conseguir ver como que funcionam as vendas online do total da empresa. Mas você pode colocar, por exemplo, para saber como que foi o desempenho de um funcionário ou como que uma empresa vendeu em um determinado mês com relação ao ano anterior. Você consegue fazer qualquer tipo de análise aqui, simplesmente adicionando as informações aqui e preenchendo aquelas hashtags lá no storytelling. Se eu quiser ver agora como que foram as vendas da Adidas, 35%, Osklen 25%, Lacoste, hashtag já tem uma presença gigante aqui na internet, mais de 44%. Então, se eu quiser voltar aqui atrás e tirar o filtro, clicar mais uma vez na hashtag, ou seja, na marca que estava filtrada, que ele vai voltar ao texto original. Curtiu esse gráfico? Esse gráfico personalizado do Power BI, esse gráfico não, né? Esse visual do Power BI é muito bacana para você dar aquele salzinho, dar aquele extra nos seus relatórios, nos seus dashboards em Power BI. Tenho certeza que se você usar na sua empresa, vai impressionar a galera. Espero então que você tenha curtido a aula de hoje. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, o que mais você quer aprender no Power BI. Se você conhece algum gráfico que você já tenha visto,
Pô, Alô, eu vi um gráfico meio doido, que era um gráfico de peixes. Tem um gráfico de peixes no Power BI. Então depois comenta aqui embaixo para mim se você já viu algum gráfico meio diferente no Power BI e quer que a gente ensine no canal. Se tiver sugestão bacana aí, a gente grava especialmente para vocês, beleza? Então, não esquece de deixar o like se você gostou, se inscreve no canal porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. E, para fechar, eu deixei aqui alguns presentinhos. Primeiro, mini curso de gráficos em Power BI, que nem eu falei, vai estar aqui na descrição. E vai aparecer aqui, perto da minha cara, nos segundinhos finais do vídeo. E também um outro vídeo onde eu ensino você a criar uma conta gratuita no Power BI. Que aí você consegue importar não só esse gráfico, como centenas, dezenas de outros gráficos diferentes que tem dentro do Power BI para você conseguir deixar seus gráficos e dashboards ainda mais incríveis, tranquilo? Então, vai aparecer aqui mini curso e o outro vídeo para você ensinar, para você aprender a criar conta. É isso, te vejo no próximo vídeo.